Um passeio por grandes shows, a partir de agora em Altos Plays ao vivo. Nos últimos dias bateu uma saudade, uma certa nostalgia com alguns discos ao vivo aqui da minha discoteca, que fazia bastante tempo que eu não escutava, então sabe como é que é, né? Um vai puxando o outro e tal, e virou meio que a audição dessa semana, assim, em alguns álbuns ao vivo. E aí me dei conta também que faz bastante tempo que eu não trago esse recorte só com discos ao vivo aqui no Altos Plays, e então sabe como é que é, né? Vai criando um motivo para o episódio da semana, e o motivo foi esse, uma saudade de discos ao vivo, e eu quero dividir com vocês alguns desses álbuns, a maioria que eu vou trazer aqui, acredito que nunca passaram aqui pelo canal, e começo com um direto que foi o que me deu esse start, esse brilho do que eu ia escutar durante a semana, um disco que fazia bastante tempo que eu não escutava, e acho que não tinha aparecido aqui ainda para mostrar para vocês, e é uma edição maravilhosa, histórica, que eu já vou contar tudinho para vocês, mas estou falando aqui do meu amado e genial Miles Davis, com o álbum Merci Miles, Live at Vienna, em 1991, num festival de jazz que acontece nessa cidade. Meu francês é péssimo, aliás, meu francês é inexistente, não sei a pronúncia certa, se é Vienne, Vienne, não sei que não é Viena, né? Mas enfim, é uma cidade no sudoeste da França, perto de Lyon, onde rolava, ou rola ainda esse festival aqui, e o Miles tocou lá no dia 1º de julho de 1991, inclusive é um dos últimos registros ao vivo do Miles Davis, já vou contar melhor para vocês, mas deixa eu ir mostrando aqui essa capa, essa edição é maravilhosa, é um álbum duplo, caprichadíssimo, que sai em uma edição que é de 2021, já vou mostrar para vocês, tem encarte com livreto, tudo, aqui, contracapa, né? Nessa formação do Miles, né, como eu já falei para vocês, é um dos últimos shows do Miles Davis. A gente tem no saxofone o Kenny Garrett, tem o Darren Johnson nos teclados, o Foley e o Richard Patterson no baixo, são dois baixistas no time, e o Rick Relman na bateria, uma formação maravilhosa, claro. E até entendo, assim, tem muita gente que torce o nariz, assim, pro Miles Davis dos anos 80, né, e aqui no final da carreira dele e tal. Eu adoro, aliás, eu adoro qualquer fase do Miles Davis, e nos últimos anos, assim, eu, inclusive, tenho gostado cada vez mais dessa fase do Miles Davis dos anos 80, assim, que eu acho sensacional, assim, e realmente até entendo quem, né, de repente quem acompanhou a coisa mais jazz dele, tradicional, enfim, quando ele deu essa... que é o que o Miles Davis sempre fez, né? Ele chegava para cantar pedra do que ia acontecer depois, e ali nos anos 80 ele veio com uma outra proposta muito mais moderna, diferentes formações de músicos contemporâneos ali dos anos 80, repertório também, já vou falar, mas gente, isso aqui é uma obra-prima, e que capa maravilhosa. Deixa eu mostrar para vocês, tentar mostrar, porque vem um livreto que conta toda a história desse período aqui, que é lindo demais aqui, ó. E não é qualquer... E vem um texto maravilhoso do grande, o Ashley Kahn, né, que é um dos maiores escritores da história do jazz, assim, de grandes biografias e recortes. Daqui, deixa eu ver a capa e a contracapa, e o Miles nessa época, altos visual e tal. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui, ó, um livro super completo, um texto, assim, do Ashley maravilhoso, assim, detalhando, né, não só a história do festival, dessa gravação, né, o momento na carreira do Miles Davis, que infelizmente é um dos últimos momentos, né, aqui com todo o time, lindo demais, assim, isso aqui realmente é um baita material, assim, super bem ilustrado, né, super detalhado no texto, na ficha técnica, né, com imagens maravilhosas, então, desse festival que aconteceu em 1991, no dia 1º de julho de 1991. Como eu falei para vocês, é um álbum duplo, e os labels lindos, personalizados. Deixa eu mostrar aqui do disco 1. Tá aqui, né? Ele sai pela Warner Records e pela Rhino Records em 2021, a prensagem alemã, com um som inacreditável. Isso é daqueles
daqueles álbuns ao vivo que realmente te coloca na plateia do show, assim, pela qualidade da gravação. E olha que lindo também o encarte de cada um dos álbuns aqui. É lindo demais, super bem produzido, toda a parte gráfica desse lançamento, então, de 2021. Aqui do disco 1, deixa eu mostrar também o label diferente no disco 2. Aqui. Maravilhoso. Miles Davis é Deus, né, gente? Pelo menos pra mim, assim. Eu amo Miles Davis e como eu falei pra vocês, essa fase dos anos 80 às vezes fica um pouco esquecida e tal, ou ignorada por alguns fãs, e eu acho sensacional. Olha que lindo também aqui. E no repertório ele pega, então, é só o recorte dessa fase, inclusive com temas que eu acho maravilhoso, que incomodou muitos dos eruditos, né, dos ortodoxos do jazz, assim, né, fiquem lá no outro canto, não queremos. Mas enfim, aqui tem, né, versões que ficaram super famosas, como Human Nature, né, que foi interpretada também pelo Michael Jackson, né, principalmente. Time After Time, da Cyndi Lauper, uma versão sensacional. Tem ainda aqui, entre outras faixas, também do disco anterior, né, que acho que é de 89, o Amandla, que é um disco que eu adoro. Então aqui é o recorte perfeito, assim, do Miles Davis dos anos 80, com uma super banda, a gravação é sensacional, e a parte, digamos, né, triste, né, dessa história é que a gente está falando aqui, essa gravação, deixa eu me lembrar, é julho de 1991, o Miles Davis, ele faleceu em setembro de 1991, então foi poucos meses antes, né, da passagem, digamos assim, do Miles Davis. Esse aqui não tenho certeza, mas acredito que seja, inclusive, um dos últimos shows do Miles Davis na Europa. Na França, com certeza, foi o último show dele. Então, aqui esse show é de julho, ele faleceu em setembro do mesmo ano, de 1991, e eu estava dando uma olhada até, porque eu não tinha certeza se esse aqui era o último concerto, ou talvez o último registro ao vivo dele, mas não, ele fez um show em Los Angeles, no dia 25 de agosto, no Hollywood Bowl. Então, o último show, a última apresentação ao vivo do Miles Davis foi em Los Angeles, no maravilhoso Hollywood Bowl, em agosto de 1991, e em setembro, né, no dia 28 de setembro de 1991, o mundo perdia, então, esse grande gênio, Miles Davis. Recomendo fortemente esse álbum aqui, inclusive é uma ótima porta de entrada para quem não conhece ainda, né, ou não tem muita afinidade com o Miles Davis nos anos 80, porque aqui são dois discos, né, um álbum duplo que faz um ótimo apanhado de várias canções, várias músicas que ele gravou nesse período, e também tem esse momento histórico, né, é realmente um dos últimos registros ao vivo do grande gênio da história da música mundial, Miles Davis. Seguindo no jazz, agora um clássico absoluto da história dos álbuns ao vivo dentro do jazz, da genial, magnífica e deusa Nina Simone at Newport, lançado em 1960, gravado em junho de 1960, nesse festival importantíssimo na história do jazz e da música mundial, né, o Festival de Newport, em Rhode Island, que acontece desde 1954 até hoje acontece esse festival, né, que tem muitos álbuns, né, dentro da história do jazz a gente tem diversos músicos, né, que sempre registraram e lançaram álbuns live at Newport, e com a Nina Simone não foi diferente, um disco super clássico delas, né, no começo da carreira, né, se eu não me engano, até antes desse álbum ela tem ainda um outro álbum ao vivo, né, um outro registro ao vivo, e esse aqui, se eu não me engano, é o quarto ou quinto álbum oficial na carreira da Nina Simone, e já é um segundo álbum ao vivo, porque a Nina Simone, tanto em estúdio quanto ao vivo, sempre foi algo surpreendente. Eu realmente, é das minhas artistas prediletas, eu amo essa mulher, acho ela genial, e ao vivo funciona lindamente. Aqui a contracapa, é linda demais. Eu amo a Nina Simone, das minhas cantoras, artistas, das minhas mulheres prediletas na vida.
Esse disco foi super importante e continua sendo assim um dos principais registros ao vivo da Nina Simone. Deixa eu mostrar a edição, que é uma edição bem diferente, curiosa, inclusive. Isso daqui é uma prensagem britânica, que sai por esse label, o Marble Arch. Essa aqui é uma prensagem de 1969, tá? Desse disco que foi lançado originalmente em 1960, né? Ela gravou, esse show é de junho de 1960, e logo em seguida, enfim, alguns meses depois, já colocaram no mercado, né? Acho que saiu, não tenho certeza se saiu originalmente pela Columbia, talvez, não tenho certeza, não vou chutar dessa vez. Mas enfim, disco lindíssimo. Se tu não conhece ainda, também eu acho que tem isso, né? Alguns álbuns ao vivo também servem até como uma, né? Não deixa de ser também uma coletânea, só que ao vivo, então funciona também como uma ótima porta de entrada para quem de repente não conhece ainda o repertório de tal artista. Também é uma maneira super interessante para começar a conhecer e entrar na obra do artista. Aqui tem, por exemplo, uma das melhores versões que eu já escutei da Trouble in Mind, uma versão de Porgy do Gershwin, que é maravilhosa. Enfim, um repertório lindo, incrível, da genial Nina Simone. Essa capa tem uma curiosidade, né, que eu acho linda essa foto. A capa original, que saiu em 1960, é bonita, mas não é tão bonita quanto essa, assim, é uma coisa com um grafismo, né, com lettering e tal, assim, é uma outra foto. Eu acho essa capa aqui muito mais bonita, assim, realmente, se quiser dar uma pesquisada aí na capa original, é completamente diferente, foi a que saiu no mundo inteiro em 1960. Nessa edição aqui, que é de 1969, a edição britânica, né, pela Marble Arch, só tem essa capa nessa edição e também no lançamento no mesmo ano que saiu na França, na Nova Zelândia e Israel. Então isso aqui é uma capa que saiu somente na Inglaterra, na França, Nova Zelândia e Israel em 1969. Durante as outras edições, né, teve várias edições ao longo do tempo desse álbum, sai com a capa original que não é tão bacana quanto essa. Então fica aqui uma super recomendação, repertório maravilhoso, e como eu já falei, é uma ótima porta de entrada para começar a desvendar e a se deliciar com o repertório da genial Nina Simone at Newport. Desembarcamos agora no Brasil para conferir um registro ao vivo maravilhoso do mestre Painho, Caetano Veloso, isso mesmo, com o álbum Circulador Vivo de 1992, um super registro, uma arte maravilhosa também, discão duplo do Caetano Veloso. Nem tenho tanta maturidade para começar a falar, eu amo Caetano Veloso. Tá aqui, mas olha que lindeza, um repertório também sensacional, uma banda maravilhosa, essa turnê aqui que foi super importante. Tá aqui, Caetano Veloso, deixa eu mostrar a parte interna que mostra o time também. Aqui, ó. É lindo, é um dos períodos que eu mais gosto, inclusive, do Caetano Veloso, são os álbuns desse período, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, é uma fase maravilhosa. Claro, Caetano Veloso, né, gente, vocês sabem, tem diferentes momentos, eu gosto de todos, mas eu tenho já há bastante tempo um carinho muito especial por esse período aqui do Caetano Veloso. Acho que aqui ele está num formato de composição, de escolha de repertório maravilhoso, tanto nos shows, né, como os shows dessa turnê, quanto nos álbuns. Esse aqui é o álbum da turnê, né, do Circulador, né, desse disco magnífico aqui do Caetano Veloso, né, que sai em 1991, e aqui sai então um registro da turnê em 1992, é um álbum duplo. Eu vou trazer só um, porque o label, ele se repete, o label, né, mas ele sai então, isso aqui é uma prensagem brasileira, que sai em 1992 pela Philips Records, né, pela Philips aqui no Brasil e também no mundo inteiro. É um disco que rodou, foi editado em vários países. Essa daqui é a edição original de 1992, vem ainda com o encarte com as letras,
ficha técnica também. Lindo, porque o que eu gosto desse álbum, assim, não só pela sonoridade, né, pela escolha dos músicos que participam, né, e pela escolha também nos arranjos, mas o repertório também é maravilhoso, porque ele contempla, obviamente, algumas coisas do período, principalmente, né, do Circulador, né, que é o álbum que deu origem a essa turnê, mas Caetano, né, gente, ali a gente está falando do início dos anos 90, já vinha com, obviamente, com algumas décadas de lindas canções, então aqui ele traça muito bem e acaba também trazendo muito da sonoridade desse período, do final dos anos 80, início dos anos 90, para arranjos de músicas lá dos anos 60, dos anos 70, do começo dos anos 80. Então aqui ele dá realmente uma super mexida assim, na sua própria trajetória, na sua própria obra, ressignificando inclusive muitas dessas canções, trazendo então nesse show que realmente, gente, recomendo, aliás, todos aqui eu recomendo fortemente, então esse do Caetano também é maravilhoso. Outro disco que durante essa semana eu escutei bastante, também era um álbum que fazia bastante tempo que eu não escutava, adorei, inclusive ele tá rodando até hoje por aqui, eu tô numa Caê mania, Painho mania, amo Caetano Veloso, e esse disco realmente é surpreendente, vale a pena por isso, pela escolha de repertório, pelo ressignificando muitas obras lá do início da carreira dentro desses novos músicos, nem tão novos assim, mas que estão acompanhando ele, como o próprio, se não me engano, inclusive, acho que a direção musical é do Jacques Molerenbaum, né, mas temos ainda aí o Marcos Lima, o Dade no baixo também, enfim, gente, um time, né, o Dade que até hoje faz vários shows com o Caê, é um time espetacular, repertório incrível, sim, tem todos os sucessos que vocês imaginam, aqui a lista aqui para vocês, e como eu disse, o interessante é exatamente, acho que aqui para mim é uma das grandes fases do Caetano Veloso, que pega esse período do final dos anos 80, início dos anos 90, e que acaba culminando nesse álbum duplo aqui com um repertório que transita, obviamente, pelo passado, mas ele é super contemporâneo e tem muito isso, a sonoridade me agrada muito, a sonoridade do Caetano no final dos anos 80 e início dos anos 90, para mim talvez seja o que eu mais gosto do Caetano Veloso, são esses álbuns desse período. Então fica aqui uma super dica para você curtir Caetano, abra seus ouvidos com Caetano Veloso. Ladies and gentlemen, abram alas para The Kinks, com o álbum One for the Road, lançado originalmente em 1980. Minha turminha amada, né, os britânicos aqui dos The Kinks, nesse álbum ao vivo e duplo de 1980, aqui na capa o Ray Davies, na contracapa o irmão Dave Davies. Deixa eu mostrar aqui, abrir para vocês a capa Gatefold. Aqui, lançado então originalmente em 1980, discão ao vivo dos Kinks e super importante para esse período, né? Aqui é um momento, né? A gente está falando ali em 1980, onde os Kinks, né? Eles eram conhecidos assim como uma banda de arenas, né? Eles faziam grandes shows e é o que é registrado aqui em grandes estádios, em parques. Realmente eles viraram nesse período no final dos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, os Kinks viraram realmente uma banda de palco, uma super banda, principalmente nos Estados Unidos, onde, né, eles ficaram, óbvio, por um bom tempo, eles foram barrados dos Estados Unidos, isso é uma outra história para outro momento, mas nesse período que ali entre 77, 78 até 83, 84, eles passavam muito mais tempo, inclusive, nos Estados Unidos, e era muito isso, assim, teve uma redescoberta do público em cima da obra dos Kinks, e realmente eles lotavam estágios, né, esse era o clima, assim, eram shows em grandes arenas. Eu já vou tentar mostrar para vocês o cartaz gigantesco que vem aqui, mas deixa eu mostrando, então, aqui para vocês. É um período, inclusive, super curioso, assim, é um período mais pesado,
entre algumas aspas, né, dos Kinks, a gente está falando, né, final dos anos 70, início dos anos 80, o punk, né, no mundo inteiro, e os Kinks nesse período, inclusive, o que eu gosto desse disco ao vivo aqui, ele faz um recorte de uma fase dos Kinks que não é muito popular. Eu, inclusive, demorei muito tempo para entrar nos álbuns desse período da Arista Records, né? Eles vinham antes pela... Isso aqui é um momento de ruptura, inclusive, nos Kinks, ali na segunda metade dos anos 70. Teve a fase que é conhecida pelos fãs dos Kinks, a fase mais teatral, né, dos álbuns, né, que eram grandes peças, né, uma coisa meio Broadway e tal, pela RCA Victor. Quando eles mudam de gravadora para a Arista Records, veio uma outra fase muito mais moderna, onde, inclusive, ao vivo, na minha opinião, as músicas desse período, né, de álbuns como o Misfit, né, também o Low Budget, né, o Low Budget é o álbum de 79 que dá origem a essa turnê, e o que eu acho interessante é que a sonoridade, que no álbum de estúdio às vezes soa meio estranha, peca pelo timbre da época, né, como eu costumo dizer, ao vivo elas funcionam muito bem, elas ganham uma vida nova ao vivo, realmente, pode parecer clichê, mas é exatamente isso, elas ganham um outro tipo de leitura dentro dos shows, e músicas que nos álbuns de estúdio talvez não funcionem muito bem, muito em relação a isso, aos timbres, ao vivo funcionam muito bem, e é o que traz aqui, claro que depois, né, esse é um álbum duplo, eles focam muito nessa fase da Arista Records, né, do Low Budget, né, de álbuns como o Sleepwalker, o Misfit. Então, somente no disco 2, no último lado do disco 2, que eles vêm com as pedradas, digamos, mais clássicas dos anos 60 e início dos anos 70. Deixa eu mostrar o label para vocês, vou trazer apenas um deles, né, que eles se repetem aqui, então, pela Arista Records. Essa aqui é uma prensagem brasileira original de 1980, e como eu disse para vocês, ele pega aqui no show Sleepwalker de 77, o Misfits de 78, e também várias músicas do álbum de 79, o Low Budget, que, como eu disse, no estúdio soa estranho em alguns momentos, e aqui acho que um dos lances legais desse álbum duplo ao vivo é exatamente também dar uma ressignificada e nessas canções que de repente nas gravações originais, no estúdio, não funcionam muito bem. Mas confesso para vocês, nos últimos anos eu também tenho me adaptado, digamos, de alguma forma melhor assim para esse período dos Kinks. Deixa eu mostrar para vocês, tentar mostrar, que vem um pôster gigantesco, ele está meio detonado, mas é uma edição original. Ele vem com um pôster gigante que mostra exatamente esse potencial. Realmente, eles eram a banda de arena, né, de grandes shows, né, em estádios e também em parques. Olha o tamanho do cartaz aqui, não sei se cabe, é melhor mostrar de lado, assim, mas enfim, gente, gigantesco também. Cartaz original dos Kinks, e olha aqui, olha o público, gente. Era realmente exatamente isso aqui, gente. É impressionante para uma banda ali que vem, e principalmente para a cena, né, do período ali nos Estados Unidos. A gente está falando ali também final dos anos 70, chega a disco music, chega o punk, né, chega o pós-punk, synth pop e tudo mais, e os Kinks, eles acabam virando uma super banda de rock de palco, né, eles uma grande banda de palco, e é lindo, baita cartaz aqui, né, formação, todo mundo gigante, um baita cartaz, lindo, super registro também, e o interessante para mim é exatamente isso, é a maneira que eles apresentam músicas que em alguns álbuns ali, entre 77, 78 e 79, os álbuns de estúdio pecam, na minha opinião, pela gravação, pelos timbres da época e tal, por algumas escolhas de mixagem, e ao vivo funciona muito bem. Então aqui uma super dica para quem torce o nariz, com uma certa razão, né, desse período da segunda metade dos anos 1970 dos Kinks, mas aqui vale a pena. 1980 com The Kinks, One for the Road. Tu já ouviu falar sobre o, abre aspas, Woodstock da Black Music, que aconteceu em 1969? Pois é, muita gente não ouviu falar desse grande festival que, enfim,
foi calado por muitas décadas, mas foi resgatado. Eu estou falando do Summer of Soul Live at Harlem Cultural Festival de 1969, um grande festival que durou 3 meses no verão de 1969 e reuniu os maiores nomes da Black Music da época durante várias apresentações, né? Claro, em 69, nesse mesmo período, aconteceu o Woodstock, né? Em agosto de 1969, se eu não me engano, 14, 15, 16 de agosto, aconteceu o Woodstock Festival, mas em Nova York, no Harlem, num parque ao ar livre, de graça para todo mundo, rolou um dos maiores festivais da Black Music da história, que durou praticamente 3 meses. É um festival que eles foram dividindo em diferentes momentos entre junho, julho e agosto de 1969. Então era um festival que a cada final de semana trazia uma série de artistas e aconteceu, né, em paralelo com o Woodstock, que pela mídia, né, infelizmente, né, que dava muito mais atenção, e até hoje, infelizmente, acontece isso, né, aos brancos do que aos negros. Lá na época, então, isso era ainda mais triste e ainda mais forte, inclusive o subtítulo, né, porque isso aqui ele foi resgatado num documentário somente em 2021, que eles encontraram né, os filmes originais, e o Questlove dirigiu e trouxe então à tona, finalmente, depois de décadas, esse que foi realmente um dos maiores festivais. Ele tem esse subtítulo que é muito importante, que faz alusão a uma frase genial, né, do Gil Scott-Heron, né, que Revolution will not be televised, e aqui realmente, né, ele coloca aqui na or when the revolution could not be televised, né? Então esse aqui é a trilha sonora, é um álbum duplo, que é a trilha sonora do documentário dirigido pelo Questlove, que recomendo com todas as forças. Eu não sei em qual plataforma que ele está agora. Na época ele saiu pela Mubi ou Mobi, eu consegui assistir, e olha só, gente, isso é lindo demais. É gigantesco, não só em público, como também nos artistas que passam pelo palco do festival. Então, entre junho e agosto, no verão de 1969, no coração do Harlem, né? Esse aqui é um álbum duplo, deixa eu mostrar aqui, vem a ficha técnica tanto do documentário quanto dos artistas também, né? Infelizmente, nesse álbum duplo, não sei se está provavelmente por questões de direitos e tal, tem alguns artistas gigantescos que não estão, ao menos nos LPs, né? Esse aqui, deixa eu mostrar o outro disco aqui, tem um resumo da história aqui do festival, né? E também uma sinopse do documentário do Questlove. Recomendo fortemente, é lindo demais, entrevistas maravilhosas, emocionantes, inclusive, né? Eles conseguem encontrar personagens, enfim, que eram crianças, adolescentes da época que assistiram esse festival, que foi importantíssimo por diversos motivos para a comunidade negra norte-americana de Nova York, do Harlem, e para os artistas se apresentando, jogando em casa, no coração do Harlem, em Nova York. Deixa eu mostrar um dos labels, eles se repetem, ele sai em LP em 2022 pela Legacy Records. Então, essa aqui é uma prensagem americana. E, gente, é um festival que, inclusive aqui no LP, pelo menos nesse LP duplo, tem alguns artistas como Stevie Wonder, não tá aqui no disco, mas está no documentário, no festival. As imagens dos shows são a coisa mais linda do mundo, assim, esqueçam, não esqueçam, mas tipo, dá para esquecer o Woodstock, porque isso aqui, para mim, é muito maior do que o Woodstock, pelo menos para mim, tá, gente? Tô brincando. O Woodstock é genial também, mas aqui, gente, pelo time que aparece, assim, no álbum aqui, só para vocês terem uma ideia, assim, de alguns artistas que passaram durante esse festival. A gente tem o B.B. King, tem os Staple Singers, a gente vai ter também o Dave Ruffin, faz uma versão de My Girl, que é impressionante, né? Ele já tinha, inclusive, já não estava mais, se eu não me engano, com os Temptations, e ele vai lá e manda ver com tudo. Dave Ruffin, tem Ray Barretto, Herbie Mann, Nina Simone, show impressionante, Sly and the Family Stone,
Sim, tu vai lendo a lista, assim, do que aparece aqui, tem Glad Nice and the Pips, tem ainda o Mongo Santa Maria, o Herbie Mann, tem a Mahalia Jackson, faz uma apresentação junto com a Mavis Staples, dos Staples Singers, que é, se tu não escorreu uma lágrima, você não é um humano. Se tu assiste e ouve isso, porque realmente toca, assim, profundamente, assim, é lindo demais. Fica a recomendação aqui, então, fechando esse episódio de álbuns ao vivo, do Altos Plays ao vivo, procurem o documentário. Realmente, infelizmente, eu não sei dizer para vocês aonde está, em que plataforma, né? Ele saiu pela Hulu, e, se eu não me engano, na época eu assisti na Mubi ou Mob, um desses canais de assinatura, mas vale a pena atrás, gente, ou procurem aqui no YouTube algum trecho, e também podem, né, ir atrás do álbum para escutar. Então, assim, realmente um time incrível. Show da Nina Simone, assim, também é outro show de chorar de emoção. Sly and the Family Stone, né? Não tem no álbum aqui o show também do Steve Wonder. Enfim, gente, como eu costumo dizer, eu não tenho nem maturidade mais para continuar comentando, apenas faço esse pedido. Escutem ou tentem também assistir este documentário e escutar esse álbum aqui, Summer of Soul Live at Harlem Cultural Festival, que aconteceu entre junho, julho e agosto, no verão de 1969, que infelizmente não foi divulgado pela mídia, né, essa mídia careta da época e tal, e ficou esquecido durante décadas, né, realmente foi um garimpo que o Questlove realizou, encontrou as fitas, os filmes originais, foi lá, ainda fez entrevistas maravilhosas. Realmente, gente, é emocionante, para mim, é o maior festival da história da música. Para mim, superou, sim, o Woodstock. Eu amo também o Woodstock, mas quando eu descobri, né, assim como muita gente, eu não sabia da existência desse festival, quando eu descobri isso aqui, gente, ganhou para mim. É isso, me deixem saber alguns álbuns ao vivo que vocês gostam ou que estão escutando por aí. Vou adorar saber, deixem aí nos comentários. Se me aguentou até aqui, não está inscrito ainda no canal, vai lá, te inscreve, ativa os lances, é sempre muito importante. Também, se não quiser se inscrever, não tem problema, o importante é que você esteja aí do outro lado, me assistindo e me aguentando e dividindo essas audições e impressões musicais toda semana aqui no Altos Plays. Qualquer momento eu estou de volta novamente. Até mais.